todos. Que o Eterno nos abençoe grandemente nesse dia de Shabat. Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, pode cantar. Toda glória seja a ti. Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja a glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Hashem, toda glória seja a ti. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória e louvor. Honra, a força, a majestade, o louvor, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda a glória. Não a nós, só a ti seja a glória. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Elohim. Teu é o domínio, a honra e a força, a majestade e o louvor, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda a glória. Não a nós, só a ti seja a glória. Toda a glória, toda a glória. Pai, nós queremos te bendizer. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós reconhecemos que nada pertence a nós, que tudo provém e pertence ao Senhor nosso Elohim, que nenhum homem, ó Pai, deve ser honrado, glorificado, a não ser o Senhor nosso Elohim. Nós reconhecemos a tua grandeza sobre nós, e o nosso desejo, ó Pai, é aprender a cada sacrifício que nós fazemos nas nossas orações, subjugar a nossa vontade à tua, para que a cada vez mais, ó Pai, venhamos ser menos de nós e mais do Senhor nosso Elohim. Por isso nos ajude, ó Pai, a cada dia crescermos espiritualmente, porque o nosso desejo é servi-lo, é amá-lo, é adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e nós sabemos que o Senhor deixa a tua Torá, para que venhamos exercitar a cada dia, ó Pai, a obediência à tua palavra, para que no fim venhamos alcançar o amor que o Senhor requer de cada um de nós. Por isso, seja a tua bênção sobre nós, que possamos aprender a ser fiel ao Senhor, obedecer a tua palavra, para que a tua glória, a tua Shekinah venha sobre nós, e que nós venhamos verdadeiramente morrer para nós mesmos, para que o Senhor venha sobressair sobre as nossas vidas. Por isso, seja a tua vontade em nossas vidas, sobre a vida dessa congregação, sobre os nossos irmãos, que são os nossos irmãos que estão na internet, que fazem parte dessa congregação, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor venha falar aos seus corações. Sinta-se à vontade em nosso meio para fazer aquilo que lhe apraz. A tua palavra pertence ao Senhor nosso Elohim, e nós cremos, como diz o profeta Isaías, que ela jamais voltará para ti vazia, mas ela fará aquilo pelo qual o Senhor determinou.
Então faça aquilo que lhe apraz nos nossos corações. Que o Senhor nos convença de todo juízo, de todo pecado e de toda justiça. E que o teu nome seja exaltado sobre toda a boca que aqui está, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Bendito seja o Senhor de eternidade e eternidade. É o que nós oramos no nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno nos abençoe. Irmãos, nós estudaremos estamos estudando, né? A 29ª e a 30ª Parashá, são duas Parashot. A 29ª é a Haremot, que significa depois da morte dos filhos de Nadab, dos filhos de Arão, Nadab e Abiú. Elohim dá alguns ensinamentos para que prossigam na caminhada da santidade. E logo depois nós temos a 30ª Parashá, que é a Parashá Kedoshim, que o significado literalmente em português quer dizer santos, que é o plural da palavra Kadosh, quer dizer santo, né? O título dessa Parashá quer dizer morrendo para obter a santidade. É um título bem claro e dá já para a gente entender um pouco daquilo que o Eterno quer falar aos nossos corações. E essa Parashá, irmãos, como todas, é muito maravilhoso que o Eterno fala conosco. Eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele nos revela. E eu falo como corpo, como congregação, individualmente, como o Eterno fala conosco a cada oração que nós fazemos. E a gente vai encaixando esse quebra-cabeça, entendendo aquilo que o Espírito deseja nos conduzir. E para nós não existe privilégio melhor, Léo, e maior do que servir esse Elohim. É um privilégio poder saber que esse Elohim tem nos dado muito mais do que nós merecemos, e reconhecemos que não merecemos nada, né, pastora Sandra? Não merecemos nada do nosso Criador, mas Ele tem, pouco a pouco, tem nos feito sair um pouco de Roma, dos seus conceitos, do conceito de algumas religiões que nos fazem permanecer preso a esses ensinamentos, mas o Eterno, através do Teu Espírito, vai nos revelando a Tua palavra e nós vamos, a cada dia, alcançando um entendimento melhor. Isso, para nós, é uma bênção, é um privilégio muito grande servir esse Elohim único sobre a face da terra. Irmãos, a 29ª Parashá, a Haremot, depois da morte, eu quero fazer só um resumo bem rápido dela. Vai lá comigo em Levítico, capítulo 16, que ela inicia no capítulo 16 e vai até o capítulo 18, até o seu verso final. Se eu não me engano é o 30, né? A Haré depois Mut, morte, depois da morte. Levítico 16. Para eu fazer um breve resumo, é só para você acompanhar comigo na sua Bíblia. Você vai ver os tópicos, os pontos que Elohim fala nessa Parashá. A primeira advertência que ele faz, o primeiro ponto que ele aborda aqui nessa Parashá, é relacionado à advertência de entrar no Santos dos Santos, onde ele adverte qual o período que poderia adentrar no Santos dos Santos, que se encontra esse ensinamento ali no verso 1 e 2 do capítulo 16. Logo a partir do verso 3, Elohim começa a ensinar a nação de Israel acerca do serviço de Yom Kippur. Você vai encontrar esse ensinamento do verso 3 do capítulo 16 até o verso 34, finalizando assim o capítulo 16, né? Logo depois, a partir do capítulo 17, tem a proibição de oferecer sacrifício fora do templo. Isso inicia no verso 1, vai até o verso 8. A partir do verso 8, no verso 9 e o 10, Elohim começa a falar sobre leis pertinentes a não comer sangue e a obrigação de cobri-lo quando ele é derramado na terra. Esse ensinamento vai do verso 9 até o 14º verso. Depois, no verso 15 e 16, assim finalizando o capítulo 17, ele fala da impureza causada pela ingestão de animal não abatido, ou seja, ele não cumpriu um abate conforme os padrões bíblicos. Assim, o animal morreu por cio, ele foi dilacerado, aí ele fala acerca dessa advertência. O capítulo 18,
ele vai todo ele vai ser relacionado às relações sexuais proibidas. O capítulo 8 vai trazer esse ensinamento para nós sobre todas as relações sexuais proibidas. Concernente a isso, ela também vai ensinar as que são permitidas, né? Aí começa a 30ª paraxá, que é a paraxá Kedoshim. Eu vou fazer também um pequeno resumo, ele é até mais breve. No primeiro verso do capítulo 19, paraxá Kedoshim se inicia no capítulo 19, Elohim começa a esclarecer algumas leis básicas da Torá. Se você pegar a paraxá Kedoshim, você vai ver que ela de uma forma bem completa, está todo o decálogo aqui dentro dela. Se você observar isso na paraxá Kedoshim, você vai encontrar isso. É uma compilação, na verdade, ela é até mais abrangente, tá, Léo, do que o decálogo. Ele especifica algumas leis adicionais que o decálogo não pronunciou. Então são leis, esclarecimento de algumas leis básicas da Torá. Logo depois, a partir do verso 26, Elohim começa a falar de algumas santidades individuais, pessoais, pelo qual o homem precisa trabalhar na sua vida. Aí vai até o verso 31. Logo depois ele fala, até o verso 31, isso mesmo. Logo depois ele começa a falar das leis de honestidade e respeito que nós devemos ter ao nosso semelhante, ao nosso próximo. A partir do verso 20, a paraxá começa a nos ensinar sobre algumas punições, quais deveriam ser as punições relacionadas a mim e a sua transgressão. Aí encerra-se aí no capítulo 30, no capítulo 20, a paraxá Kedoshim. Ou seja, a paraxá tem, se nós formos estudar todos os pontos aqui das duas paraxotes, nós íamos ficar aqui o Shabat ou a semana toda e não conseguiríamos falar pela sua amplitude, sua magnitude. Mas nós vamos adentrar algo que o Eterno tem falado conosco na intercessão e eu acho que tem falado conosco durante os ensinos que nós recebemos aqui a cada Shabat, que nós precisamos progredir espiritualmente. Eu sempre enfatizo isso, e isso é muito importante. Irmãos, a gente precisa perceber que, embora a Torá, ela fala de punição, ela fala de advertências, existem mandamentos positivos e mandamentos negativos. Eu até coloquei aqui, ó. A paraxá Haremot, ela tem 28 mandamentos, dos 613 que Maimônides descreveu. Dos 28, 2 desses mandamentos são positivos, ou seja, está te ordenando a fazer. E 26 são proibitivos, que te fala para que você não faça. Já a paraxá Kedoshim, ela tem 41 mandamentos, 13 mandamentos positivos e 38 negativos, te proibindo de fazer. E quando a gente estuda a paraxá, e a gente vai ver que aqui, tanto a paraxá Haremot, quanto a paraxá Kedoshim, ela fala mais de coisas que nós não devemos fazer, do que coisas que nós precisamos fazer. E eu vejo que o ponto central da vida espiritual não está no sentido da punição. Isso precisa estar claro na nossa mente. Nós não podemos achar que o que vai nos impedir de pecar contra o Criador ou de segui-lo não é o medo da punição. Ninguém anda dessa forma, irmão. Ninguém consegue estar próximo ou aderir a alguma causa ou alguma caminhada com medo de uma consequência, pastor. Eu não consigo caminhar se o meu objetivo principal não for o verdadeiro sentido do amor. Você já viu a questão do pai? Se um filho simplesmente respeita o seu pai pelo medo, uma hora esse respeito ele vai ser desfeito. Porque o medo é algo que nos afasta e não nos aproxima. E o Eterno, quando ele nos dá a sua paraxá, ele está querendo nos ensinar algo que nos eleva espiritualmente. A punição é uma consequência por causa da dureza do nosso coração. Porém, o desejo do Eterno é nos ensinar a crescermos espiritualmente. Esse é o intuito da paraxá. Esse é o intuito do mandamento da Torá. É para que nós venhamos ser elevados espiritualmente e venhamos alcançar aquilo que o Eterno requer isso de nós. E quando o Eterno nos fala de amar, eu quero entender que é um mandamento, ou seja, é algo que eu posso exercer ou é algo que eu não posso exercer.
Então, pastora Sandra, se eu preciso amar, se eu preciso obedecer, e o mandamento de amar é algo que eu obedeço, é algo que eu estou fazendo ou não fazendo, eu quero entender que quando eu estou cumprindo o mandamento da Torá, eu estou aperfeiçoando o amor que o Eterno requer de mim e requer de você. Eu não consigo amar o Criador, guarde isso na tua mente. Francisco precisa guardar isso e todos nós precisamos guardar, que nós não conseguimos amar o nosso Criador se nós não obedecermos à Torá, se nós não estivermos pautados dentro daquilo que a Torá nos diz, para crescermos espiritualmente. Porque eu só consigo alcançar o objetivo do amor ou o ápice do amor se eu estiver obedecendo a palavra. Porque o mandamento de amar é algo que você pode exercer ou não. É um amor pequeno. Ele não é firme, ele não tem raiz, Léo. Mas a questão do temor, vamos dizer assim, que aí já é um medo, já não é um tremor como a pastora ensinou há um tempo atrás. É um medo que te impede de transgredir, mas isso não vai ser duradouro. Isso vai ser passageiro, por um tempo, porque o seu coração não vai ser tratado. Mas o temor, por um tempo, ele é bom para mim e para você, para que nesse período a gente venha exercitar a obediência, a oração, para que no futuro nós venhamos alcançar o amor. Ou seja, eu preciso estar pautado dentro do conceito da Torá em obediência a ela para alcançar isso. Yeshua nos ensina isso claramente. Aquele que guarda os meus mandamentos e observa, este é o que me ama. Este é o que está trabalhando para que o amor seja aperfeiçoado. É isso que eu quero mostrar nos ensinos da Torá. Eu não quero falar aqui da consequência dos seus pecados ou a consequência dos meus, porque a gente conhece ele muito fácil. Tá? Às vezes a gente bota um tampão nos olhos para que não veja, mas ele é claro na nossa mente e entendimento. Não é isso? Quando a gente olha a Paraxá, volta lá em Levítico capítulo 1, Levítico 16, desculpa. A Paraxá Haremot, depois da morte. Essa Paraxá fala assim, ó, o Eterno falou a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno. Se nós observarmos os nomes das 2 paraxotes, uma é Aharemot, depois da morte, e outra é Kedoshim, vai nos parecer, vai nos dar um entendimento que essas paraxás, essas paraxotes, estão apontando em lados opostos. Vai parecer, que parece que uma está falando no seu início de morte, e a outra está falando de santidade. Mas se nós atentarmos para o início da paraxá, ele não fala, o centro aqui do início da paraxá não está no termo morte, mas sim depois da morte. Ou seja, toda a paraxá de Aharemot vai estar dizendo mandamentos positivos e mandamentos negativos, que nos faz ter um procedimento que nós venhamos alcançar na paraxá Kedoshim a santidade. Ou seja, qual é o procedimento depois da morte? Então você já vai entender que a morte é algo necessário para que eu venha alcançar o quê? A santidade. Eu não consigo alcançar morte significa o seguinte: ato de morrer. Não esclareci nada. O fim da vida. Cessação da vida, também estou falando a mesma coisa. Destruição, causa de ruína, término, fim. Homicídio, assassino, que não presta para nada. Agora, isso aqui que eu quero que você segure e guarde na tua mente. Incapacidade de produzir vida. Guarda isso na sua mente. Incapacidade de produzir vida. Segura isso. Morte significa incapacidade de produzir vida. Então, se morte está se para eu alcançar a santidade, eu preciso morrer, e o conceito de morte quer dizer que morte significa incapacidade de produzir uma ação. Quando eu falo vida aqui, eu estou falando de uma ação. Não estou falando de vida em si, no contexto espiritual. Mas eu estou falando de uma incapacidade de você produzir uma ação. Isso que quer dizer morte.
Então, se eu estou dizendo que para eu alcançar a santidade, eu preciso morrer, e essa morte quer dizer que aquilo que eu estou anulando não pode agir mais, não pode mais ter uma ação sobre mim, eu estou dizendo que para eu alcançar a santidade, eu preciso anular alguma ação que está no meu interior. Esse é o conceito de morte. Se a gente for lá em Gênesis, que em hebraico é Bereshit, vai lá comigo em Gênesis no capítulo 2. Se eu estiver indo rápido, vocês me falam, tá? Mais à frente vocês entenderão como que o Eterno se encaixa aquilo que Ele deseja falar direitinho no nosso cotidiano, naquilo que nós estamos vivenciando. Lá em Bereshit, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, ó: Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Eterno Elohim fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Eterno Elohim ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Olha o verso 7. Formou o Eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se alma vivente. Nefesh. Alma vivente. Francisco, você está falando de morte, e nesse momento você me leva para onde existe a maior pureza no coração do homem, que é nesse momento onde Elohim fala que o homem se tornou alma vivente. No conceito judaico, a alma é aquilo que nós possuímos de mais puro. De mais puro. Judaico bíblico, irmãos. Quando eu falo isso, já faz essa ligação. Quando a gente visualiza que aqui o Eterno fez o homem como uma alma vivente, ele está dizendo que toda a pureza dele, toda a essência, quando ele fala ali que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele colocou na nossa alma. E quando eu falo a questão da alma, é como se fosse uma linha perpendicular. É como se tivesse um ângulo de 90 graus, pastor. Imagina dessa forma, onde a base aponta, a base é a minha parte física, que aponta para o horizonte, e a minha alma aponta para o reino espiritual, para o céu. Porém, de certa forma, na sua base, elas estão ligadas. Ou seja, isso quer dizer que, de certa forma, existe, embora sejam distintos, a alma e o corpo, eles estão ligados. Enquanto nós estivermos, eu preciso do corpo e eu preciso da alma. Eu preciso da parte espiritual e eu preciso da parte física. E enquanto eu estiver nesse corpo, a minha alma não se desprende. Enquanto eu estiver nesse corpo. Isso quer dizer que quando Elohim criou o homem, ele criou o homem à sua imagem, ele criou o homem para que ele viva a eternidade. Para que ele tenha essa eternidade. A essência espiritual, verdadeira e pura, cada um de nós possuímos no nosso interior. Cada um de nós possuímos. O Eterno, quando criou lá em Bereshit, no capítulo 1, que façamos o homem à nossa imagem, ele não fez ali nenhuma acepção de pessoas, nenhuma acepção de povos. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele o criou e formou do pó da terra. E ele soprou na narina do homem o fôlego da vida, para que o homem se tornasse alma vivente, algo espiritual, algo que viva eternamente. Essa é a essência de Elohim, que nós precisamos trabalhar, Léo, para trazê-la. Essa essência de Elohim, nós precisamos fazer com que ela venha florescer. Isso é fato, nós precisamos trabalhar isso, e isso é um processo. Quando a gente visualiza, lá no mesmo livro, no capítulo 3, quando o homem... olha no verso 17, irmãos. Não, só olha o verso 17, que diz assim, ó, olha o verso 16. Ordenou o Eterno Elohim ao homem, dizendo, capítulo 2, verso 16 e 17.
Se toda árvore do jardim, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Eterno está falando que no momento que Adão e Eva comessem dessa árvore, ele na mesmo instante, ele ia morrer. Certamente morrerás. É algo que o homem, a partir da transgressão, a partir do momento que ele come daquela árvore que está proibida, ele certamente morrerá. Isso quer dizer, pastora Sandra, que não temos como fugir desse processo. Nós certamente morreremos. Isso é um fato. E eu quero te mostrar que essa morte foge do nosso contexto. Se eu perguntar, o que é morte, Jorge? O que é morte? É a cessação da vida. Nós temos essa concepção que quando aquela pessoa está lá no caixão, nós estamos falando que ela morreu. Eu não falei que existe a alma e o corpo? No momento em que esse corpo físico, ele desfalece, essa alma ela se desprende. Então, se nós olharmos no conceito espiritual, quer dizer que no momento da morte é que realmente nós temos o quê? Vida. Então, se eu olhar que essa morte que está dentro de um caixão, ou de perdermos essa natureza física, ela verdadeiramente não é a morte que Elohim está falando. E também não é a espiritual que ele está falando aqui nesse contexto. Eu quero te mostrar que a morte que Elohim está falando é algo que nós precisamos anular no nosso ser para que a vida venha a ser produzida. Para que ela possa ser produzida em nossas vidas. Ou seja, então a morte física que todos nós vamos passar não é essa que Elohim está falando, certamente morrerás. Por que não é? Porque se eu olhar aqui no verso 22 do capítulo 3, diz assim, ó: então disse o eterno Elohim, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão, e tome também da ave da vida, e come e vive eternamente, o eterno Elohim, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Da árvore da vida, para que o homem não viva eternamente. Elohim separa. Se você olhar o verso 1 do capítulo 4, diz assim, aqui Adão já tinha comido a fruta? Que estava proibido? Sim. No verso 1 diz assim, conheceu Adão a Eva. Vai, um homem que certamente morrerá no momento que ele come, ele tem relação sexual? Ele tem filho? Ele produz? Ele consegue falar? Ele consegue se expressar? Então a morte que Elohim está falando aqui, Jorge, como você falou, ela também não é a morte espiritual. Por que não? Ele está falando aqui que o homem tem que passar num processo de morte para alcançar uma santidade que ele está propondo. Fica claro um pouco para nós? Por isso que eu falei com o conceito de morte. Morte quer dizer você anular, quer dizer você fazer uma incapacidade de uma ação. É isso que é o verdadeiro conceito de morte. Quer dizer que existe uma ação que está no teu corpo que te impede de obter a eternidade, que te impede de ver e fazer florescer essa verdadeira essência. E eu preciso fazer com que essa ação que está no meu corpo venha a ser incapaz de produzir qualquer ação. É só neste momento, irmãos, é só nesse momento que eu sou capaz de buscar a santidade. É só nesse momento que eu sou capaz de reconhecer e de perceber a essência espiritual que existe dentro de mim. No momento em que eu anulo essa ação. Amém. Se você observar, vai lá em Eclesiastes no capítulo 12 comigo. Todos nós conhecemos esse verso. Elohim criou o homem, só presta atenção. Elohim criou o homem à sua imagem e semelhança. Soprou nele o homem, quando eu falo o homem, estou generalizando o homem e a mulher, o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Aquele que sopra, sopra de dentro de si mesmo, indicando que a alma é, na verdade, parte da essência do Criador. A nossa alma, guarda isso, a minha e a sua alma é algo da essência do Criador.
Como sua essência é completamente espiritual e não física, é impossível que a alma morra. Esta é a ideia que o rei Salomão queria transmitir quando escreveu aí que você está lendo. Ó. O pó retornará ao solo como... Versículo 7. O pó... deixa eu ler na minha tradução aqui, que vai ser a mesma de vocês. Deixa eu ir lá. Que o pó retorne ao solo como antes, e o espírito retornará a Elohim que o concedeu. Esse é um conceito que nós precisamos observar. Eu preciso morrer, então, anular alguma ação física, para que o espiritual venha a prevalecer. É esse que é o intuito da Torá. A Torá não está te ensinando, quando a gente observa, irmãos, por isso que é lógico que quando você toma, Jorge, um procedimento espiritual, tudo que é físico e espiritual vai te acontecer de bom. Não de bom nesse sentido que as ações espirituais, elas refletem no físico, tanto no espiritual quanto no físico. A mesma coisa a transgressão. Ela reflete no espiritual e no meu físico. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão das leis do que eu posso comer ou do que eu não posso comer. Quando a gente visualiza, a gente só observa, não, o Eterno está estabelecendo aquilo ali simplesmente por uma questão de saúde. Irmãos, isso eu acho que é o pensamento mais simples que podemos ter. O Eterno, quando ele estabelece algo que podemos comer, algo que não podemos, é algo para o nosso interior. Tanto que quando ele determina em Levítico 11, ele fala assim, a alma que fizer isso pecará. Ele não fala o corpo, ele fala a alma, aquilo que nós temos de mais puro, aquilo que é eterno. Ou seja, eu percebo que a palavra está querendo nos ensinar algo espiritual para que o nosso físico venha a ser morto, seja beneficiado. Quando eu observo, irmãos, o que significa? Mas se nós voltarmos para a pergunta, que eu estou fugindo um pouquinho, diz assim, por que a morte é algo necessário para a santidade? Por que eu preciso morrer para que a santidade possa ser produzida? Isso que eu acho maravilhoso na Torá. A Torá não colocou nada dentro da Paraxá à toa. Elohim já tinha falado da morte de Nadab e Abiru nas paraxotes anteriores. E aqui ele volta a repetir, nos mostrando que para o processo da santidade eu preciso anular uma ação. Eu preciso fazê-la morrer. Porque se eu faço com que essa ação seja anulada, verdadeiramente, a santidade que está no meu interior vai florescer. Vai florescer. Mas se eu não deixo essa ação ser anulada, ou seja, se ela tem aquele requisito dela ainda, que ela vai, de vez em quando aparece, de vez em quando não aparece, eu estou impedindo para que a santidade de Elohim venha sobre mim. A Torá quer nos ensinar uma vida de santidade. Depois da morte. O centro não está na morte, está depois dela, mas ela é necessária. E Yeshua fala um texto, isso que é muito claro, vai lá em João capítulo 12. Lá em João no capítulo 12. Só o verso 24, ele diz assim, ó, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Muito fruto. Isso quer dizer que a morte é necessário. É necessário, irmãos, nós precisamos passar por esse processo. É necessário. Pastora, eu também às vezes nem respondo pelo que o Eterno fala, que ele vai falando, nós vamos chorando e vendo nós mesmos. Nós somos cheios de transgressões, irmãos, e nós precisamos anulá-las em nossas vidas. Mas tem que querer, a gente precisa trabalhar essa ação onde o Eterno falou assim, se você comer daquela árvore, certamente você vai morrer. Certamente você vai ter que passar pelo processo de anular você mesmo para que eu prevaleça. Para que a essência que eu coloquei dentro do Jorge, dentro do Francisco, dentro da congregação Rehovoth, venha a prevalecer. Se você não passar nesse processo, nós não teremos a santidade. E nem veremos o Eterno, o que diz. Seguir a santidade e a paz com todo, sem a qual ninguém verá o Criador.
É enfático. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Em 1 Coríntios, não precisa ir lá, no capítulo 15, verso 36, possivelmente Paulo estava ensinando aqueles que estavam aderindo à doutrina dos saduceus, que não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo sendo totalmente contrário, que Yeshua ensinou que Elohim não é Deus de mortos, mas sim de vivo, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque eles estão vivos. Saíram dessa matéria, mas estão vivos espiritualmente. Paulo estava sendo contrário a essa doutrina. Aí ele fala o seguinte: insensato, o que tu semeais não vivificado, se tu... Está errado aqui. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. 1 Coríntios capítulo 15, verso 36. Aquilo que você está semeando, aquilo que você está colocando diante do Criador, se você primeiro não deixar morrer, ele não vai ser vivificado. Eu não estou lá não, pastora. Você tem lá. Vou lá agora. Vamos lá, 1 Coríntios 15, vamos lá comigo. 37 agora. Olha o 36 e o 37. Porque você está em João 12, 24. Amém. 1 né? Coríntios 15, 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Tá vendo? Mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Está vendo? Completando o que Yeshua. Insensato, o que tu semeais não é vivificado se primeiro não morrer. Esse é um conceito bíblico, judaico, da nossa fé. Que Apocalipse, que nós precisamos morrer. Nós precisamos anular uma ação física para que ela possa ser refletida na minha verdadeira essência que Elohim implantou lá em Bereshit. Eu preciso morrer. Nós precisamos morrer. Morrer significa, irmãos, vai lá em 1 Colossenses. Hã? Eu falei primeiro? Desculpa. Lá em Colossenses. É o primeiro que você achar aí mesmo, tá, irmãos? Olha lá, Colossenses. Eu estou perguntando aqui, ó, morrer significa, aqui está a resposta clara. Verso 1, portanto, se fostes ressuscitados com o Machia, buscais as coisas que são de cima, onde o Machia está sentado. 3, verso 1. Vou esperar você chegar, né? Vocês me entregaram bem no horário hoje. Não, bem no horário. É. Não, hoje eu vou entregar no horário, se o Eterno permitir. Em Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se foste ressuscitado com o Machia, buscais as coisas que são de cima, onde o Machia está sentado à destra de Elohim. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escuta no Machia em Elohim. Pois morrestes. Aí ele fala no verso 4, quando o Machia, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Ou seja, portanto, fazei morrer. É esse que é o contexto. É esse que é o contexto de morte. É você anular uma ação para que ela não venha a produzir nenhuma ação na tua vida que te impeça de reconhecer essa verdadeira essência. Precisamos anular essa ação. Por isso que o Eterno falou lá em Bereshit: se comeres dessa árvore pela qual eu estou proibindo, verdadeiramente, certamente morrerá. Nós precisamos passar nesse processo da morte. O Léo está falando, se você não deixa, você traz a ira de Elohim. Por essas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Por isso, Léo, eu até vi esse verso. Mas você lembra, isso aqui, o que o Léo está falando, é uma pura verdade.
Mas você lembra que eu falei aqui que eu quero mostrar para nós aquilo que é de mais precioso que a Torá nos dá. Quando o Eterno estabelece lá na criação que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele ali não fez acepção de povos, ô Jorge. Ele ali não falou que o judeu seria esse povo. Ali ele não falou que o árabe ou o americano. Ele criou o homem. É o homem que vai ter direito de escolher se ele quer essa filiação ou não. Se ele quer ter a irmandade que nós vivemos, pela qual nós precisamos respeitar ou não. Mas eu quero te mostrar que a Torá te ensina a amar o Criador. Eu quero olhar pelo lado positivo. Vamos servir esse Criador porque Ele é bom. Eu não posso achar que eu vou desobedecer meu pai porque meu pai vai me dar uma surra. Porque meu pai vai brigar comigo. Esse é um contexto que nós precisamos compreender. Mas o Eterno quer nos ensinar o amor. Nós precisamos progredir nesse sentimento. Deixa eu ver só onde eu parei aqui. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 1 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Machia e Yeshua, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, esse Machia, ele morreu literalmente e ele ressuscitou. E nós devemos andar da mesma forma. Morrer literalmente para nós, para que o Espírito venha vivificar. Porque a Torá do Espírito da vida, no Machia e Yeshua, livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, a Torá, visto que estava enferma pela carne, Elohim enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à Torá de Elohim, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Machia, esse tal não é dele. Mas se o Machia está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, não existe a ação do pecado mais. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou ao Machia e Yeshua habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Yeshua, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Se a gente continuar, ele vai falar, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Ô Chiquinho, achei muito interessante o versículo 6, que ele diz assim, não o 7. A inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à Torá de Elohim, nem é verdade o pode ser. Você, quando começou a Parashá, no capítulo 16, a Haremot, que ele faz menção dos dois filhos de Arão. Eles morrem. Ritual que eles desobedeceram em alguma coisa e morrem. Então, quando a pessoa não tem a carne subjugada, sob domínio do Espírito, tem que ser sob o domínio do Espírito, né? Não é sob o domínio nosso, sob o domínio do Espírito. Ela não obedece à Torá. Amém. Ela tem o Shabat como uma coisa, uma cerimônia. Como algo tradicional. As festas e o respeito ao pobre, ao necessitado, à viúva, ao pobre, tudo isso aí. Amém. Não tem como. Não consegue florescer. Não tem raiz. Vida. Amém, pastor.
Irmãos, não a Torá. Amém. Quando a gente observa, a pastora tocou num ponto que eu acho muito interessante, na morte de Nadab e Abiú. Os rabinos ensinam que Nadab e Abiú, pastor, eles tinham todo o desejo de estar na presença de Elohim, e que isso é um sentimento bom. Anciãos, eram filhos de Arão, possivelmente depois seriam sumo sacerdote, talvez o mais velho, né? O sentimento o desejo de adentrar a presença de Elohim era algo louvável, era algo bom. Porém, alguma ação física ainda não tinha sido anulada, ela estava prevalecendo, de maneira que não puderam entrar na santidade do Criador, no Santo dos Santos. Você sabe como isso reflete na nossa vida? Facinho. Ô Léo, eu me sinto tão santo que eu não posso me envolver. Você sabe o que quer dizer, pastora? Eu tenho um sentimento até verdadeiro e bom de me relacionar com o Criador. Mas a minha tradição, a minha santidade, a minha luz, ela é tão forte, ela é tão... a religiosidade, ela é tão presente, que ela faz com que você deixe de se envolver naquilo que você é obrigado a se envolver. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. Nós vamos entrar nesse contexto um pouco mais à frente. Você vê a seriedade disso. Quando a gente observa, irmãos, que Paulo aqui está nos advertindo que nós precisamos anular essa natureza para que eu e você tenhamos vida, nós entendemos que a morte é um ato necessário para a busca da santidade. Por isso que eu falei que a Paraxá era maravilhosa, iniciando dessa forma. Aharé Mut, depois da morte. Aharé Mut, depois da morte, nos conclama a busca da santidade, que vai culminar na Paraxá Kedoshim. Vai lá em Levítico, no capítulo 18. Olha como o Eterno é maravilhoso, irmãos, que ele inicia a Paraxá falando da morte dos filhos de Arão, mas dentro da própria Paraxá, Aharé Mut, ele fala da vida e como consegui-la, como conquistá-la, ou como trabalhá-la, ou como preservá-la, vamos dizer assim. Lá em Levítico, no capítulo 18, no verso 5, Jorge, fala assim, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, pois o homem que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Eterno. O Eterno já está falando que depois da morte existe uma vida, que pela qual o mandamento vai estar fazendo com que eu e você venhamos ser aperfeiçoados e preparados para atingir essa vida, para alcançá-la, essa esperança da salvação, desse mundo vindouro, que todos nós pleiteamos, todos nós almejamos, todos nós queremos. Nós precisamos exercitar no nosso cotidiano a obediência à palavra, para sermos preparados para adentrar nesse mundo vindouro. Se nós não trabalharmos o nosso lado espiritual e anularmos as nossas ações físicas que nos impede de alcançar a santidade, de maneira nenhuma eu vou adentrar. De maneira nenhuma. Só alcança isso pelo trabalho, Jorge, pela força, lutando, em oração, pelo servir ao seu irmão, porque é algo que, em início, você vai ter uma resistência profunda da sua carne, do seu desejo, que depois, quando você for adentrando nas coisas espirituais e na obediência à palavra, essa carne vai morrendo, e isso vai se tornando algo prazeroso para mim e para você. Nós precisamos crer que a palavra é poderosa para nos dar vida, para transformar as nossas vidas, senão o que nós estamos fazendo aqui estudando a Torá? Vamos crer em Yeshua e vamos ficar nas nossas casas, não vamos exercitar. Se eu não creio que o Eterno é capaz, eu falo isso sempre para o Eterno: Senhor, eu não te amo como eu deveria te amar, mas eu estou aqui desejoso de alcançar, e eu quero fazer de tudo para isso alcançar, irmãos. Eu não acho que o amor por Elohim é um estalar de dedos. Nós precisamos entender que a palavra é poderosa para transformar as nossas vidas e restaurar. A tua palavra é luz para o meu caminho. Como purificará o jovem o teu caminho? Observando segunda palavra.
A palavra veio para nos restaurar. A palavra veio para nos aperfeiçoar. A palavra veio para nos preservar. A Torá veio para nos trazer ensinamento. A Torá veio para nos ensinar santidade, fidelidade, amor ao próximo. Isso é uma verdade ou não é? Amém, Léo. Nós desejamos muito esse relacionamento, Léo. Mas eu acho que para ter isso aí, nós vamos precisar sair totalmente desse físico, mas nós teremos. Eu creio. Amém, Léo. Mas nós queremos chegar bem próximo, o máximo que a gente puder, né, Léo? É isso que o Léo está falando. Em Levítico 16, irmãos, aí eu faço uma pergunta. Aonde que inicia? E você vê como que a Torá é graciosa em nos ensinar isso. Aonde que inicia o processo de santidade? Nós já falamos isso aqui nos outros estudos anteriores. Aonde que inicia esse processo? Tá um pouco calor, não tá? Ou só eu que estou sentindo? Não? Aonde que inicia... É porque eu estou aqui na frente. Aonde que inicia esse processo de santidade? Aonde que eu devo iniciar? A Torá me ensina isso. Se você olhar no capítulo 16, vocês estão lá? 16. O verso 17, Jorge, presta atenção nele, que ele mostra uma regrinha aqui, que é fundamental para mim e para você. Aonde que eu inicio a santidade? Olha só. Nenhum homem estará na tenda da congregação, desde quando ele entrar, para fazer propiciação no santíssimo lugar, até sair. Tendo feito expiação, presta atenção, por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação. Olha que processo lindo. Aqui eu coloquei assim, ninguém mais ficará na tenda da reunião, a partir do momento em que Arão entrar nos Santos dos Santos, para fazer expiação por ele, até que ele saia de lá. Ele fará expiação por si, individual, por sua família e por toda a congregação. Isso quer dizer que a santidade ela inicia onde? No individual. Você precisa trabalhar primeiramente o seu individual, depois a sua família, a tua casa e depois a sua congregação. Essa é a ação do Mashiach. Quando ele chega para aquele homem e fala assim, crê em mim, que salvará tu e a tua casa. Isso quer dizer que quando nós tomamos um procedimento espiritual individual, isso vai influenciar a minha família e com consequência disso, quando eu faço uma santidade a nível de família, eu estou auxiliando a congregação. Irmãos, por isso que o Eterno tem se movido grandemente no meio de nós para restaurar as famílias aqui constituídas. Porque nós não seremos uma congregação capaz de julgar as injustiças aí praticadas se nós não julgarmos os nossos próprios pecados, se nós não trabalharmos as nossas famílias, se nós não trabalharmos a nossa vida individual, se nós não aprendermos que individualmente eu trabalho a minha família e depois eu trabalho a congregação, nós não sairemos do lugar. Nós não moveremos desse lugar porque nós não somos capazes de mudar a nós mesmos, quanto mais restaurar a outros. Quanto mais restaurar uma família. Se eu não restauro a minha vida, essa responsabilidade ela inicia individualmente, para que você possa alcançar a sua família, para que você possa alcançar a sua congregação, para que nós possamos alcançar essa cidade. Que autoridade teremos se não trabalhamos os nossos pecados? Que autoridade teremos se nós não aprendemos o Shabat em nosso coração? Que autoridade temos se nós vamos comer pizza com carne de porco? Que autoridade julgaremos Roma se nós estamos dentro de Roma? Que autoridade se nós não trabalharmos isso em nossas vidas? Nenhuma. Nós não conseguimos julgar o pecado nosso quanto mais do outro, porque do outro você só julga se o Eterno te mandar. Você o julga tomando um procedimento contrário. Mas a você mesmo, a mim mesmo, eu tenho capacidade de julgar. Eu não posso julgar o Roberto, mas posso julgar a mim. Eu não posso julgar minha esposa, mas posso julgar a mim. Eu posso ter esse procedimento. Eu posso corrigir minha esposa, porque ela está debaixo, de certa forma, de minha autoridade, não autoridade sobrepô-la.
subjugá-la, né? Seria melhor dizendo. A Torá está nos ensinando que a santidade precisa iniciar no individual. Arão fez expiação por si, por sua família e pela congregação. Para alcançarmos a família e, por consequência, o coletivo, a congregação. Enquanto o pecado individual e o pecado como família não for expiado aqui nessa congregação, nós não sairemos do nosso lugar. Porque nós não teremos condições de julgar. Nós seremos mortos por causa da dificuldade da guerra. Por causa da dificuldade, irmãos, nós estamos indo para o centro eu não vou conseguir falar essa palavra nunca, Roberto. Dentro de um contexto de Roma, dentro de um território romano, sem querer ofender fé nenhuma aqui, mas que autoridade nós teremos se nós não estivermos pautados na Torá? Se a Torá ainda é algo tradicional para nós, se o Shabat é algo sem significado para a minha vida? Fala, minha professora. É aquela oração. Eu vou chegar lá. Então... 1 Coríntios 11. Isso é um assunto muito complexo, Jorge. Eu acho que a causa que estão pleiteando dele não é a correta, mas também eu não vejo nele um testemunho de uma pessoa para ter essa autoridade de estar ali. Mas embora eu entendo a defesa dele, eu não concordo com as pessoas que estão tentando... O motivo pelo qual as pessoas estão querendo tirá-lo dali. Eu não concordo. Eu sei que o Jorge está falando do Marcos Feliciano. Eu estou falando que eu não concordo os motivos pelos quais as pessoas estão tentando tirá-lo dali. Porque não é o verdadeiro motivo. Ele está sendo acusado por uma opinião religiosa. E opinião religiosa qualquer um de nós podemos ter. A Constituição nos garante isso. O motivo pelo qual eles estão querendo tirá-lo dali é outro. Então assim, mas eu não votaria nele como um deputado. Eu não acho ele um exemplo para mim como líder. Mas o motivo pelo que... então, eu não vou nem falar isso que eu estou na internet, pastor. Deixa a pastora falar. Pronto, ele siga. Que o Eterno o abençoe dentro daquilo que... Eu espero que ele possa fazer a vontade do Eterno. Esse é meu desejo, Jorge. Que ele, 1 Coríntios, a Retônica que falou, 11:30. 11:30. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Eterno, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Irmãos, vai lá em Êxodo 33, porque você vai entender, eu vou voltar aqui o que eu falei antes, que diz assim, presta atenção em mim. Êxodo 33, mas presta atenção no que eu vou falar, para que você entenda o que nós vamos ler em Êxodo 33. Enquanto o pecado individual, olha aqui para mim, depois a gente vai procurar. Enquanto nós não expiarmos o pecado individual e os nossos pecados como família, se nós fizermos o individual e como família, a congregação vai ser toda purificada, porque todos nós estaremos tomando o procedimento correto. Se nós não expiarmos os nossos pecados individuais e como família, nós não sairemos daqui. Não sairemos. Olha o que diz lá em Êxodo 33. Vamos lá para você acompanhar comigo. Lá no verso 12, diz assim, Disse Moisés ao Eterno, tu me dizes, fazes subir a este povo, mas não me deixas saber a quem há de enviar comigo. Aonde que Moisés está falando que o Eterno mandou ele subir? Olha no início do capítulo 33, que disse assim, Disse mais o Eterno a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Ou seja, o Eterno está indo para a terra prometida que o Eterno prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Aí aqui no verso 12 ele fala, diz Moisés ao Eterno, tu me dizes, faz subir a este povo,
mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é o teu povo eterno. Respondeu-lhe o Eterno, a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Não, é o teu povo. O Eterno estava falando, se você ler o verso 2, olha o verso 2 do capítulo 33, enviarei um anjo. Moisés está falando, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Isso quer dizer que o Eterno só irá conosco no momento que as nossas iniquidades forem expiadas. Se elas não forem expiadas, o Eterno, não, as coisas grosseiras que a pastora está falando, as coisas que impedem que a família venha a ser constituída, que elas venham continuar firmes. Oi. Nós estamos continuando. Só de sair. Amém, amém. Sempre, sempre. A Jana está falando que são coisas que o Eterno já nos falou e que são básicos, irmãos. São ensinamentos básicos. A família é a maior instituição que nós podemos ter. Se nós estivermos com as nossas famílias aqui destruídas, ou as nossas famílias aqui sem o progresso espiritual, nós não sairemos do lugar. Isso eu quero entender, irmãos. Pare e pensa. O Eterno quer nos levar como congregação. Existe o quê? Um tempo. Isso quer dizer que o Eterno está segurando, eu nunca esqueço isso, não lembro se foi em Jardim da Penha ou na ilha. O Eterno falou conosco que ele ficaria parado com o ônibus, enquanto todos não subissem nele. Mas se aquele que resistisse, ia chegar uma hora que o Eterno ia caminhar e ele ia ficar para trás, porque existe o tempo. Então o Eterno quer nos fazer que todos venhamos ter a autoridade para julgar Roma, para ajudar os pecados que aqui estão constituídos, para ajudar essas injustiças na terra, para julgar as afrontas que estão sendo feitas entre irmãos. Nós precisamos ter autoridade e o Eterno está nos chamando para que venhamos caminhar como congregação, como comunidade do Machia. Senão, nós não caminharemos. Até que chega um momento, o Eterno fala, eu desisto desse. Eu vou caminhar. Porque o reino ele é progressivo. Sim. Fechou a porta. Bem conceito. Disso, aqui no verso 12 fala assim, no verso 16, né, que nós paramos, foi isso? Como se saberá, no verso 16, que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andardes conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Eterno a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Aí ele começa a falar, não vai dar tempo da gente ler aqui, mas eu quero mostrar que o Eterno irá conosco se nós tomarmos um posicionamento que ele deseja de nós. E nós precisamos tomar, precisamos confessar os nossos pecados, precisamos estar como congregação unidos para caminharmos. Amém. Em santidade. O Eterno só foi com o povo. Irmãos, o que é mais lindo? A nossa Paraxá, Haremot, ela ensina sobre Yom Kippur, que eu falei a partir do verso 13 do capítulo 16. Ela começa a falar de Yom Kippur. Aqui, os rabinos ensinam que Moisés, no momento que houve o pecado do bezerro de ouro, Moisés sobe no primeiro dia de Elu para expiar o pecado do povo. E ele desce no dia de Yom Kippur. Nós estamos direitinho nesse período. Será que nós vamos ter que aguardar até Yom Kippur para recebermos o que temos para fazer? Será? Que o Eterno nos conceda graça e venhamos tomar a posição que Ele requer de nós. A Paraxá Kedoshim, irmãos, vai lá no verso 19, que ele fala assim, falou mais o Eterno a Moisés, fala a toda a congregação, eu estou indo um pouquinho rápido por causa do tempo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, Levítico 19, santos sereis, porque eu, o Eterno vosso Elohim, sois santo.
Presta atenção no que eu vou ler. A santidade não exige do homem uma ação que foge da esfera comum. Ou seja, um feito extraordinário. Todo o sentido da santidade, olha só, Jorge, a santidade que Elohim está propondo para nós, em Levítico capítulo 19, e que Pedro enfatiza na sua carta, ela não é um posicionamento extraordinário que foge da nossa possibilidade de cumprimento. Mas o Eterno dá ao simples, ao que tem muito recurso, ao que tem pouco. O Eterno dá ao que tem muito conhecimento, ao que tem pouco. Ao que tem uma força muito grande, ao que tem fraco. Ou seja, ele dá condições para que todos possam adentrar essa santidade, sem acepção. De nenhum credo, de nenhum conhecimento, de nenhuma força, de nenhuma nação. Mas ele dá uma condição favorável para que eu e você venhamos exercer essa santidade. Como alcançar a santidade? Como que eu posso trabalhar por ela? É uma pergunta a fazer. Eu já entendi que a santidade ela começa no individual. Mas eu preciso entender como que eu trabalho, como que eu faço para exercer essa santidade, como que eu faço para alcançá-la. Se você for em Êxodo capítulo 19, vai lá comigo rapidinho, é só um verso nós leremos. Êxodo 19. Diz assim, ó, o verso 6. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Seria assim, no original está melhor do que eu quero falar, mas dá o mesmo sentido aqui. Vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Presta atenção nos dois termos aqui, reino e povo. Perceba que esses dois termos, eles não falam de algo que individual. Isso quer dizer que eu preciso tomar um posicionamento individual, não foi isso que eu falei antes? Mas quando o Eterno fala acerca da santidade, ele não fala no contexto individual ou isolado, mas ele fala num contexto de sociedade. Vós me sereis reino, ninguém tem um reino sozinho, e vós me serão povo. Ou seja, ninguém é povo sozinho. Eu só consigo ser reino e só consigo ser povo dentro de um coletivo. Isso quer dizer que para eu alcançar a santidade, eu preciso tomar um procedimento individual, porém o meu convívio ele tem que ser o quê? Coletivo. Não adianta ninguém achar que vai alcançar a santidade se isolando. Não adianta ninguém achar que vai alcançar a santidade sem conviver com aquele que nós temos mais dificuldades. Porque a santidade só se alcança convivendo com os irmãos. Quem quer viver sozinho está fadado à morte espiritual. E surge quanto a sabedoria, quanto a Torá. E quantos ensinos da palavra. Porque nós nascemos para vivermos em coletividade. Esse é um contexto bíblico, irmãos. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Reino fala do coletivo e nação fala do coletivo. Hã? Provérbios 18, 1, vocês podem ler. Tanto o termo reino quanto o termo povo estão ligados ao coletivo e não ao individualismo. Isso quer dizer que a vida em sociedade é uma necessidade para alcançarmos a santidade. Quem quer buscar a santidade não pode retirar-se da sociedade ou do convívio da natureza. A santidade não é alcançada pelo isolamento, muito pelo contrário, pelo convívio. A Parashá Kedoshim possui o principal fundamento da Torá, o principal fundamento, que vai enfatizar o que eu estou te falando. Se você for em Mateus no capítulo 22, vai lá comigo. Irmãos, os maiores rabinos que existiram, aí eu coloco o meu Mashiach, Yeshua HaMashiach, juntamente, que é o maior, junto com o rabino Hillel e o rabino Akiva, eles falam a mesma coisa, que a Torá depende de certos mandamentos. E qual que é o maior dele? Qual que é a base desse ensinamento da Torá? E o teu próximo... É isso que eles estão ensinando. Aí eu quero mudar o contexto, nós sabemos isso claramente, né, Léo? O que quer dizer amar o teu próximo como a ti mesmo? Vai lá em Mateus capítulo 22. É fácil nós entendermos
que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Fala. Eu vou falar esse ponto, agora é mesmo. Eu vou falar o que é amar. A Diana está perguntando, o que é amar a si mesmo? É fazer as nossas vontades? Vamos entender aqui. Em Mateus capítulo 22, a nossa Paraxá, Kedoshim, ensina isso perfeitamente, Diana. Você vai ver como que a Paraxá é maravilhosa. Em Mateus capítulo 22, no verso 34, diz assim, ó, ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da Torá, interrogou para o experimentar, mestre, qual é o grande mandamento na Torá? Respondeu-lhe Yeshua, amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a Torá e os profetas. Quer dizer que os demais mandamentos estão para nos fazer alcançar estes mandamentos. Então, o Shabat está me ensinando a amar ao Eterno. As festas bíblicas estão me ensinando a amar o Eterno. Eu perdoar o meu próximo como ordena a Torá, está me ensinando a amar o meu irmão. Eu não roubá-lo, está me ensinando a amar o meu irmão. Eu emprestar a ele sem juros, está ensinando a amar o meu irmão, dentro de um empréstimo sadio, que isso é bíblico. Não para gastar nos seus prazeres. Me empresta aí para eu ir passear. Nem me pedir isso para você ver. Hillel ensinou da seguinte forma: o que é odioso para ti, não faças ao teu companheiro. Esta é toda a Torá. Rabi Akiva diz, este é o princípio fundamental da Torá. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está isso? Lá em Levítico 19, verso 18. Vai lá comigo. Insurge contra a sabedoria. Desejo. Amém. Amém. Muito bom. Em Levítico 19, verso 18, diz assim, irmãos, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Yeshua está dizendo que este mandamento depende de toda a Torá e os profetas. Agora eu quero fazer a pergunta que a Diane fez. O que é amar a ti mesmo? O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? É uma pergunta, é uma afirmação, na verdade, que o versículo faz uma afirmação. Mas quando nós estamos fazendo uma pergunta, nós estamos falando assim, eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Quer dizer que quando eu estiver olhando o meu próximo, eu não posso ver quem? Ele, mas eu tenho que ver quem? Eu. Não seria esse sentido? É isso, né? Vamos entender o que significa amar o próximo como a mim mesmo. Fica claro que o texto, Jorge, está me dizendo que eu tenho que olhar para o meu próximo como que eu estivesse olhando para mim. Por que isso? Irmãos, eu achei isso lindo quando eu aprendi isso na Torá. Por que eu tenho que olhar para o meu próximo como se eu estivesse olhando para mim? Vai lá para mim e volta lá em Gênesis, no capítulo 1, onde nós estudamos a Paraxá. Nós já comentamos aqui, mas eu quero falar do capítulo 1. De que nós somos compostos? Alma e corpo, não é? Espiritual e físico. É isso que a palavra nos ensina. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, existe um outro contexto aí que eu não vou entrar, mas aqui alma e espírito. Imagina dessa forma. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, diz assim, então disse o Eterno, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dominem sobre ele os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Elohim criou o homem à sua imagem, a semelhança de Elohim o criou macho e fêmea. Isso quer dizer que quando Elohim criou o Roberto, ele criou o Roberto à imagem de Elohim. Quando Elohim criou a mim, ele criou a mim com a imagem de Elohim. Isso quer dizer que eu e o Roberto, espiritualmente, possuímos o quê? A mesma essência, a mesma imagem. Quando a Torá nos ensina que eu devo amar o Eterno como a mim mesmo,
Quer dizer que o que está na essência do coração do homem, do ser humano, não é a parte física, porque a parte física é o que nos difere, é o que nos faz sermos diferentes. Porém, a parte espiritual, ela é semelhante, ela é idêntica, ela é a mesma essência. Então, quando eu estou me referindo ao meu irmão, que eu tenho que me relacionar com ele, eu não posso sobrepor a diferença física sobre a semelhança espiritual. Mas eu tenho que me relacionar com meu irmão devido à semelhança espiritual e não devido à característica física. Fácil, Francisco, lindo. Mas quando o seu irmão crê diferente de você? Quando o seu irmão discorda de você? Quando o teu irmão bate na tua cara? Quando o teu irmão te afronta? Quando o seu marido não faz o que te agrada? Quando você, mulher, não faz o que agrada o marido? É fácil eu enxergar que dentro da minha essência está Elohim, mas eu não enxergo porque o que prevalece é o físico. E a Torá quer nos ensinar a prevalecer o espiritual, irmãos. Nós precisamos sobrepor o espiritual sobre o físico, porque é ali que está a imagem do Criador. Quando nós entendermos isso, nós deixaremos de nos queixar das nossas diferenças e passaremos a trabalhar as nossas semelhanças. Nós queremos discutir com o Batista, com o Maranata, com o Católico. Eu não estou falando aqui de religião, mas eu estou falando que nós somos diferentes, mas a essência é a mesma. E nós precisamos trabalhar em convívio, em sociedade. Como nós faremos isso? Olhando para o físico, Léo? Se olhar para o físico, o Léo é moreno e eu sou um pouquinho mais branco. Eu sou gordinho e o Jorge é magrinho. Eu sou narigudo e o Rogério também. Irmãos, nós precisamos nos relacionar com aquilo que é espiritual. Eu quero ler aqui, ó. Todos os homens são irmãos, literalmente irmão. Você que pode escolher se você quer ter essa filiação e essa irmandade ou não. Por terem suas almas formadas pelo Criador, e o que nos difere um do outro são os nossos corpos físicos, pois eles sim nos dividem. A Torá está nos ensinando, presta atenção nisso, a Torá está nos ensinando que precisamos olhar para nós mesmos, no nosso semelhante, pois todos possuímos a mesma essência, alma vivente. Isso quer dizer, se eu sou igual ao Roberto na essência, eu estou olhando para o Roberto, eu estou vendo a minha imagem. Eu estou vendo a essência do Criador que está nele, que é a mesma minha. Mas eu não quero prevalecer isso. Nós não queremos, irmãos, mas a Torá quer nos ensinar. Por isso que eu falo que a Torá quer nos ensinar uma santidade. A Torá não quer dizer afronta contra os irmãos. A Torá quer dizer bom procedimento contra a injustiça. Justiça contra a injustiça. Face e a outra face, quando houver injustiça, é o que Yeshua está nos ensinando. Esse é o contexto. Não olhe para as diferenças, é o que Yeshua nos ensinou. Aí, Francisco, quando você começa a entender isso, você começa a entrar no caminho de santidade. No caminho de santidade. Não existe santidade, Roberto, sem nos relacionar com os irmãos. E eu não falo com os irmãos daqui, que é muito fácil conviver com o Roberto. É muito fácil. Agora vamos conviver com as pessoas que têm as nossas diferenças. E quando eu falo conviver, eu não estou falando de nos reunirmos espiritualmente com eles, porque muitos serão contrários à nossa fé, terão procedimentos que não concordamos, mas precisamos exercer a justiça, precisamos praticar aquilo que o Eterno nos ordena, precisamos levantar o necessitado, o órfão e a viúva, mesmo que ela não tenha a nossa fé. Trabalharemos com as nossas diferenças ou com a nossa semelhança? Com as nossas semelhanças, é isso que a Torá quer nos ensinar. Prevaleça, a Torá quer te ensinar a prevalecer o espiritual sobre o físico. Se nós não trabalharmos isso no nosso cotidiano, não vamos alcançar. Você quer alcançar a salvação? Venha para a intercessão ou interceda na tua casa todos os dias. Queremos alcançar o amor entre os nossos irmãos, e eu falo lá fora, vamos exercer a justiça, vamos estabelecer a paz, vamos cumprir a palavra e vamos deixar de ser altivos e falar que nós somos melhores, ou achar que somos melhores, mais santos. Você quer ter paz com o teu marido? Convive em oração ao lado dele, quando ele não te entende. Você quer ter paz com a sua esposa? Ame ela como Yeshua amou a sua comunidade. Exerça uma diferença nesse mundo, irmão. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não entraremos nos reinos dos céus. Como entraremos?
Oi. Deixa eu só ler e você fala, minha irmã. Precisamos ultrapassar nossas diferenças físicas e subjugá-las à nossa semelhança espiritual. Presta atenção nisso, ó. A base e a raiz da Torá é a priorização da alma sobre o corpo e o corpo e não do corpo físico sobre a alma. Vou repetir que eu embolei. A base e a raiz da Torá é a priorização da alma sobre o corpo e não do corpo físico sobre a alma. Tendo essa compreensão, estaremos sim cumprindo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala, minha irmã. Você estava falando da essência, né? Que nós temos a essência do Pai. Os nossos sábios ensinam que o Eterno criou o homem para ter com quem ser bom. Porque ele é Kitov. A essência dele é boa, ele é bom, Amém. né? Louvai Adonai porque ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Então, assim, quando nós exercitamos isso, bondade e justiça, misericórdia pelo próximo, nós estamos exercitando o que nós temos de melhor, que é a essência do nosso Criador. Amém, amém. E é o que Yeshua nos ensina, perdoai os vossos pecados, como o Eterno vos perdoa. Não é o que ele está nos ensinando na oração? Em Levítico 19, irmãos, já estou terminando, tá? Quantas horas, irmãos? Dia. É o reloginho aqui em cima, mas esse aqui está 12:10, da pastora está 12:00. Tá vendo? Em Levítico 19, irmãos, rapidinho. Levítico 19, no verso 16, diz assim, ó: não propagarás mexericos no meio do teu povo, não conspirarás contra a vida do teu próximo. Aqui, a nossa tradução ela é tão errônea, que dá assim, não conspirarás. Está dizendo que eu já tenho eu já planejei, eu já arquitetei tudo para que meu próximo venha morrer. Mas no original quer dizer assim, ó: não permaneça para diante de ti o sangue do teu próximo. Nessa Bíblia da Torá, e até na de David Stein, ele fala assim, ó: não deixe o seu próximo quando ele estiver em perigo. Quer dizer que a vida dele está em perigo, e depende de você um posicionamento para impedir que ele morra. Irmãos, ele não define quem é o próximo. Ele não fala de religião, de povo, de nação, não faz exceção nenhuma. Ou seja, está sobre a mão do teu irmão a oportunidade de salvá-lo ou não. Você sabe o que quer dizer? Eu até perguntei ao Roberto esses dias, o que quer dizer defraudar? Porque Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele está falando acerca dos maridos e das esposas, que elas não devem deixar de ter relação sexual com seus maridos, e seus maridos com ela, aí ele chega e fala assim: não defraudei uns aos outros. Defraudar, irmão, sabe qual a diferença de defraudar? Porque a Torá, aqui no capítulo 19, verso 11, diz assim, ó: não furtareis. Não furtar. Aqui está a questão do roubo. No verso 13, ele fala assim, ó: não oprimirás o teu próximo e nem o roubarás. No original diz assim, ó: não oprimirás ao teu próximo e nem despojarás. Você sabe qual que é a diferença de despojar e de furtar? O despojar quer dizer que você está retirando algo de alguém sem que ele tenha conhecimento. E que pertence a ele de direito. Eu tenho a pessoa que ele é dono de algo, eu estou retirando dele algo que é dele sem o conhecimento dele. Essa é a diferença do roubo. O roubo é algo público. Todos sabem que alguém está tomando algo por força sem ser dele. É algo consentido, é visto, não consentido, mas ele é visto. Já o despojar, você está retirando algo que o outro não tenha conhecimento. Você sabe o que quer dizer isso? No nosso dicionário, despojar significa desapossar, privar de algo. Isso quer dizer que quando você deixa de tomar um posicionamento físico, por causa de vários motivos que nós podemos alegar, ou santidade, ou porque a minha mulher, ela é muito chata, ela fala demais, ou porque o meu marido, ele tem esse posicionamento, ou porque meu filho é muito rebelde, ou porque meu pai, ele é muito chato, ou seja, vários procedimentos nós podemos visualizar. Isso quer dizer que a minha santidade, a busca de santidade, não pode me impedir de tomar ações que faz com que o meu irmão venha ter vida.
Eu não posso privá-lo de ter vida. Mesmo que eu não queira fazer, eu preciso fazê-lo alcançar a vida. Eu não posso despojar a vida. Eu não posso retirar. Nós criamos tantas desculpas que nós tiramos algo como que se nós fôssemos ainda as vítimas. E nós não somos. Nós somos o culpado da história. Nós somos aqueles que estamos tirando, que nós deixamos de exercer algo que tínhamos que fazer espiritualmente. Um posicionamento físico. Isso quer dizer que você, pai, quando deixa de cumprir o Shabat, quando deixa de cumprir a Torá, você está privando o teu filho de ter um exemplo dentro de casa e de servir ao Criador. Você, marido, quando deixa de respeitar a sua mulher, como uma mulher, como Yeshua nos ensinou que devemos respeitar, você está privando a sua mulher de ter um relacionamento verdadeiro com o seu Criador. Quando você é mulher, deixa de cumprir a sua obrigação como mulher, respeitando a autoridade do teu marido e cumprindo o que está na palavra, você está privando ele de ter o verdadeiro relacionamento com o Criador. Nós estamos despojando, nós estamos tirando algo sem o consentimento do outro. E se privando também da santidade. E se privando da santidade. Porque quando você e é muito sério, seu Roberto. irmão, você está se privando Se privando. da santidade. É isso que nós precisamos enxergar. Precisamos tomar um procedimento de obediência à palavra. Quando assim fazermos, aí sim nós mudaremos muita coisa. Teremos autoridade de julgar a injustiça quando a obediência se cumprir nas nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém? Shabbat Shalom para todos. Eterno.